está pela primeira vez participando. Vamos gravar? Já. É um grande prazer estar participando aqui pela primeira vez, podendo ter oportunidade aqui de contar um pouquinho da minha história, resumidamente, e falar um pouquinho de toda essa trajetória e desse propósito todo, né, dentro desse grande mercado, que é o mercado que a gente se encontra, né, o mercado de marketing, de relacionamento. E o meu tema hoje é um tema que eu gosto muito, que eu me identifico muito, sobre propósito, sobre porquê, né? A gente está onde a gente está. Então, é isso que eu quero hoje compartilhar com você. No próximo slide tem o meu tema, qual o seu propósito? E eu quero trazer hoje essa reflexão para todas vocês que estão aqui. Eu quero que vocês interajam comigo e pensem um pouquinho. Tira esse tempinho aí para você. Esquece de tudo, vai para o teu quarto, vai para um lugar onde esteja só você e essa 1 hora, 40 minutos desse tempo para você hoje, para você estar refletindo junto comigo nesse treinamento hoje. Muitas das vezes a gente acha que a gente veio nesse mundo por vir, que a gente não tem um propósito, que a gente não tem um porquê, né? E hoje eu quero mostrar para você que a tua história, que aquilo que talvez você acha que ninguém interessa para ninguém, é ali que Deus quer que você insira, é através da sua história que Ele quer usar você, que Ele quer impactar pessoas através da tua história. Em muitos momentos eu achei que eu não tinha uma história, né? Porque nesse mercado a gente acha que uma história impactante, alguém que já passou fome, alguém, né? E a gente acha que a nossa história não tem sentido. E aí, quando eu vim para esse mercado, que eu aprendi realmente a contar a minha história, eu vi que, nossa, minha história tem tantas pessoas que vão se identificar comigo, né? E é por isso que eu gosto tanto de falar sobre isso, porque vocês vão entender que o propósito maior de tudo isso é a nossa história, né? E é isso que eu quero contar um pouquinho para você e fazer você entender hoje. Já pega o papel, já pega a caneta e já vai aí notando que daqui a pouco, outro momento, vai ser você que vai estar aqui contando um pouquinho da sua história, do seu propósito. Você vai entender que você, sim, tem um motivo de ter vindo nessa terra, que não foi por acaso que você está aqui vivendo. Então, é isso que eu quero passar hoje para você. E o próximo slide, a gente. Repete aí comigo. Ser, viver e fazer. Grava essas 3 palavrinhas que vai fazer todo sentido nessa noite para você. Primeiro, o ser. O que, que é? O meu propósito é ser. Mas o que é ser, né? Ser, viver e fazer. O que, que é ser? Próximo slide, a gente vai estar falando do que é ser, né? O que é o meu propósito, mas realmente o que é ser? Para que eu vim nessa terra? Cada um de nós, a gente tem uma identidade. Você tem uma identidade única. Cada um de nós, a gente é único para Deus. A gente acha que muitas das vezes a gente não tem um sentido, a gente acha, não, Deus, eu acho que esqueceu de mim. Quantas vezes aqui, compartilha com a gente no chat, quantas vezes você já passou por algo que você achou que, nossa, Deus esqueceu de mim, Deus olha para todo mundo e parece que quando chega a minha vez, ele esquece, né? Compartilha aqui, que eu sei que todas que estão aqui já tiveram algum momento como esse, né? Porque, gente, não é o dinheiro, não é nada que vai fazer você se sentir uma pessoa melhor. É a sua identidade, é você primeiro entender que você foi criada com uma identidade, que você é única, que você é filha, que você é amada, né? E, primeiramente, a gente tem que entender isso. A gente tem que entender que a gente é amada, que a gente é única. Pode falar o que quiser da gente, mas é o que Deus acha de nós. É aquilo que a gente foi criado para ser, né? Então, você tem uma identidade única. Você é filha, você é amada. Repete aí, eu sou filha, eu sou amada. Coloca na sua cabecinha hoje que você é única, você tem uma identidade única. E você é muito amada. Então, a primeira coisa é você entender isso, que você tem uma identidade, que você é uma filha, que você foi criada por um motivo aqui nessa terra. Aqui, ó, o versículo Jeremias, versículo 1, 5.
Eu te formei no ventre da tua mãe, te santifiquei e te designei uma missão na terra. Então, você veio aqui na Terra por um motivo. Você veio na Terra para fazer algo. Então, é isso que eu quero nessa noite, fazer você entender com a minha história, resumidamente, que daqui a pouco eu vou contar, e você vai entender que a sua história também vai ter um sentido lá na frente. Aí, quando as coisas começam a acontecer, aí começa a se encaixar. Você começa a entender. Ah, eu vim aqui nessa terra porque eu tive que passar por isso, porque lá na frente eu ia encontrar pessoas que eu tenho uma história parecida com a minha e eu ia poder ter algo para contar. Porque ninguém consegue, gente, falar algo que não viveu. A gente só consegue ser verdadeiro quando a gente passa, quando a gente vive aquilo. Então, você é única, você é amada, você é filha, e podem falar o que quiser, você jamais vai deixar alguém dizer que você não é amada, que você não é filha, que você não tem uma identidade. Então, a partir de hoje, se você tinha essa crença em você de identidade, quebre nessa noite essa crença e comece a declarar na sua vida que você tem uma identidade, que você é amada, que você é filha do Pai, que Ele te criou como uma filha amada. Qual a mãe, qual o pai hoje que está aqui, se a gente tem algum homem, né? Que às vezes tem alguns homens que entram. Quem é que não ama o seu filho? Você pode. A minha mãe, nós somos 5 filhos, mas cada um de nós ela ama da mesma forma. Só que tem aquele filho que chega mais à mãe, que é mais carinhoso, e automaticamente ela vai ter uma conexão maior com aquela pessoa, mas não quer dizer que ela ama mais um do que o outro, né? Não? Cadê as mães que estão aqui? A Ana, a Celes, né? Que tem mais de um filho. É um amor só. É a mesma coisa o amor de Deus por nós. Você é única, você é amada, você é filha. Tá bom? E o próximo é viver. Você precisa ser, você precisa viver. Você veio nessa terra, você vive. Todo dia a gente acorda, a gente agradece. Tem pessoas que não agradecem, né? Já amanhece reclamando. Então, a partir dessa noite também, acordou de manhã, primeira coisa, agradeça. Deus, eu abri meu olho, gratidão por estar viva. Tantas pessoas não amanhecem, tantas pessoas estão no leito, que no outro dia não está mais vivendo. Então, seja grato à sua vida. Viva e agradeça todo dia quando você acordar. A primeira coisa, agradeça a Deus por estar viva. Não reclame, não murmure. Ah, tá muito quente hoje. Ah, amanheceu assim. Não, gente. A primeira coisa, agradeça por respirar, por estar viva. Então, você precisa viver. E essa vida, ela precisa ser abundante, porque Deus ele criou você como filha amada do Pai e para viver uma vida abundante, um aprendizado contínuo. Todo dia você tem a oportunidade de aprender. Hoje não deu certo algo, você foi para a rua, você tentou cadastrar alguém, você falou do plano, não deu certo hoje, amanhã começa tudo de novo. Você tem uma nova chance. Todo dia você tem uma nova chance de fazer diferente, de viver propósito, de viver missão, de viver tudo aquilo que Deus criou você para viver. Então, se não deu certo hoje, no outro dia você acorda e vive novamente. E a vida ela vai sendo sempre um aprendizado. Então, note aí, viver ele vai ser um aprendizado contínuo na sua vida. Acordou, você vai aprender. Você tem 24 horas do seu dia para aprender e para viver e para declarar que você é abundante, que você é filha, que você pode, que Deus ele quer o melhor, que Deus ele quer a melhor casa para você, o melhor carro, a melhor vida, a melhor família. E é isso que você tem que aprender a declarar, porque quando a gente declara, as coisas começam a acontecer. Quando você murmura, quando a vida está difícil, as coisas para mim não estão acontecendo, automaticamente aquilo vai começar a dar errado. Então, comece a declarar a abundância na sua vida. Você entrou nessa empresa, na Atlântica Natural, para ser abundância, para ser bênção na vida de alguém, primeiramente na sua vida. Viver uma vida que Deus ele foi criado, que ele criou você para ser, para ter o melhor. Porque o melhor dessa terra ele criou para você. Então, que essa vida ela seja abundante e sempre, sempre você vai aprender todo dia e vai ser contínuo. A gente tem a chance, todo dia que a gente acorda, de aprender algo diferente, de fazer diferente. Não deu certo hoje, amanhã vai dar. Não deu, amanhã vai dar. E não desistir. Porque quem desiste não conta a sua história. Quem desiste não vai influenciar pessoas, não vai ajudar outras mulheres.
quem desiste é esquecida. Pode ver, toda pessoa que não tem uma história, que desistiu, que passou por um processo e desistiu, ela paralisou no tempo, porque Deus ele criou a gente para a gente aprender, passar para o outro aprender com a gente, o outro aprender com ele e assim multiplicar. E o nosso mercado ele é isso. A nossa história é o início de tudo. Então não pense você que você está na Atlântica para ficar ali quietinho, só olhando. Não. Deus ele quer te levantar para viver essa vida abundante, mas vai depender de você querer. É decisão. Viver é decisão. Todo dia a gente tem a chance, mas é decisão minha de viver o melhor ou de viver reclamando, de viver, né? Então, a vida é assim. Então, é decisão, viver e ter esse aprendizado contínuo. Tá bom? Então, coloque aí no seu papel e, a partir de hoje, não deixe de viver essa vida abundante que você foi criada para viver. E fazer, né? O que é esse fazer? Ser, viver e fazer, que é o último dos três. É desenvolver algo a partir de uma ação e realizar. Qual é esse algo trazendo aqui para o nosso negócio? É o que Deus colocou na sua mão. O que foi que Deus colocou na sua mão hoje? Foi a Atlântica Natural? Foi, né? Foi a Atlântica Natural, uma empresa que você vai poder levar bênção para as pessoas, saúde, que é o que todo mundo precisa. Para a gente viver, para a gente ser, para a gente fazer, a gente precisa de quê? De saúde. E Deus ele colocou a gente em uma empresa que a gente vai levar saúde para as pessoas, né? Então você está em uma empresa onde você já começou tendo um propósito aqui, de levar saúde, de tirar pessoas de uma vida cheia de remédio, de intoxicação, e levar saúde para essas pessoas. Então, você já iniciou aqui com uma missão. Você só precisa agora realizar, desenvolver e realizar. A ação, né? Deus ele colocou nas suas mãos algo e agora você vai realizar e agir. O que eu preciso para agir? Iniciar, né? Você precisa saber com o seu líder o que eu preciso fazer para iniciar esse projeto. Primeira coisa, fazer uma lista de contato. Você conhece muitas pessoas, só que às vezes a gente não lembra, a nossa mente, a gente tem que colocar no papel e esse vai ser o início de tudo. E aí você vai começar a realizar, contactar essas pessoas, trazer essas pessoas, falar do negócio e você vai ver que as coisas elas vão começar a ser automáticas. Você vai fazer e elas vão começar a realizar na sua vida, a se tornar real na sua vida, partindo de uma ação. Então, fazer significa você agir, você recebeu a bênção, você recebeu o projeto que Deus designou na sua vida, né? E aí você vai agir e realizar, tá bom? E agora eu vou contar um pouquinho da minha história para você entender tudo isso e já vai também notando aí que daqui a pouco é você que vai contar a sua história, tá? E eu sou natural da cidade de Portel. Portel fica um interiorzinho aqui no Pará, que a gente só consegue chegar lá de navio. Cadê os portelenses? Quem já foi em Portel? É uma cidade, gente, que fica a 18 horas aqui da capital. Eu moro hoje em Belém do Pará, mas eu nasci em Portel, me criei lá e vim para Belém estudar quando eu completei 18 anos. Porque na época a gente se formava e não tinha mais como estudar em Portel, não tinha faculdade, não tinha nada, você tinha que vir para a capital. E eu me mudei para Belém do Pará, onde eu moro até hoje, e iniciei toda a minha trajetória. Só que antes de tudo isso, nasci, né? Através desses dois, que foram as pessoas que Deus escolheu para me colocar no mundo, né? Meu pai e minha mãe. Essa foto era uma foto mais antiga, porque o meu pai já faleceu, tem algum tempo. Eu tinha 13 anos de idade quando eu perdi meu pai, e um trágico acidente. Portel, se vocês conseguirem ver aqui, é cercado de rio, é uma ilha cercada de rio. Por isso que para chegar lá só vai de navio, né? E eu nasci lá através deles dois, e quando eu tinha 13 anos de idade, eu perdi o meu pai em um acidente de barco. A gente estava indo para o interior da cidade de Portel, o interior do interior, né? Que eu já morava no interior e a gente estava indo para o interior. O meu pai sempre foi da Assembleia de Deus. Eu nasci, me criei, né, no Evangelho, Assembleia de Deus raiz, né? Quem é assembleiano sabe, interior é bem mais, né?
é bem mais rígido ainda você ser da Assembleia de Deus. Então, desde que eu nasci na Igreja Assembleia de Deus. E o meu pai, ele tinha uma banda, ele tocava na igreja e tinha uma banda onde tinham pessoas que tocavam junto com ele. A minha mãe cantava, eu também cheguei a cantar na igreja. E ele gostava muito de ir para os interiores da cidade, levar banda naquelas igrejinhas do interior, sabe? Aquelas igrejinhas pequenas que só chegava de navio. E a gente viajava muito. E chegou um tempo que ele sentiu o desejo de ser prefeito naquela cidade. Meu pai era dos maiores comerciantes de Portel. Ele chegou a ter 4 supermercados. Ele era um dos maiores empresários da cidade. Então, eu também, desde criancinha, está no sangue o empreendedorismo, né? Que eu já cresci empreendendo, ali no caixa, com 10 anos já dava troco. Então, desde muito pequena, eu nunca vi o meu pai ser empregado de ninguém. Eu sempre vi ele empreendendo, ele passando por perrengue ali. Perrengue é dificuldade, tá, gente? Que todo empresário, todo empreendedor passa, né? Então, eu cresci vendo meu pai, mas eu cresci vendo ele também empreendendo, colocando ali para a gente que as coisas elas são difíceis, mas que vale a pena ter o próprio negócio, estudar é bom, mas que a gente precisa ter o nosso próprio negócio. Então, está no sangue o empreendedorismo, é por isso que eu amo empreender, né? Só que em uma dessas viagens, meu pai ele se candidatou naquela cidade, em Portel, porque é uma cidade muito pobre, tinha muita dificuldade, e ele sentiu o desejo de ser prefeito naquela cidade, sendo que ele era muito cristão e tudo ele colocava Deus em primeiro lugar. Mais um ponto muito importante, escreva aí. Sempre tudo que você for fazer, peça a direção para Deus, mas saiba orar, né? Saiba orar, porque a nossa oração, aquilo que a gente pede, Deus ele faz. E o meu pai, ele orava assim. Ele orava, se fosse para ele ser prefeito de Portel, mas se corromper, deixar de servir a Deus, deixar de fazer aquilo que ele já fazia, o propósito que ele tinha, ele preferia que Deus levasse ele. Gente, ele orava assim. Eu sei porque a gente orava junto, a gente orava de joelho, todos os filhos, todo dia, e ele orava desse jeito. Ele não pedia para acontecer algo que ele entendesse que não era para ele ser candidato. Ele orava, Deus, se não for da tua vontade, me leve. E Deus entendeu. Deus ele tinha um propósito para o meu pai e já tinha encerrado, porque ele foi uma decisão que ele teve, ele achou que Deus ia estar de acordo, né? Eu não estou dizendo que política não é para cristão, tá, gente? Pelo contrário, cristão precisa estar dentro da política. Mas tem pessoas que talvez vão se perder dentro da política. E Deus ele sabia que talvez o meu pai fosse se perder. 3 meses antes da eleição, a gente fez uma dessas viagens e o barco explodiu. Eu estava, a minha mãe estava, meus irmãos estávamos. A gente saiu à noite de Portel para esse interior. E aí, de manhã cedo, 7 horas da manhã, a gente acordou com fogo no barco. Era um barco pequeno, era um barco dele, né? Um barco nosso, era um barco de madeira pequeno. E aí não deu tempo, só deu tempo da gente pular na água. Eu não sabia nadar direito, né? E eu estou aqui hoje contando a minha história. Só que o meu pai não conseguiu se salvar. O meu irmão tinha 4 aninhos na época, e o meu pai segurou, pulou com ele no colo, ele não sabia nadar, né? E ele pulou para salvar o meu irmão, sendo que talvez deu cãibra no meu pai, porque não tinha água, ele nem engoliu água, gente. Ele ficou 24 horas debaixo do água lá, mas não engoliu. Talvez ele teve cãibra, né, e não conseguiu, e ele foi embora, o corpo dele foi embora, e o meu irmãozinho ficou boiando, e 2 amigas nossas segurou na mãozinha deles e salvou meu irmão, que também está vivo até hoje. Então, o propósito naquele acidente era só ele, né? Então, Deus queria levar ele e tinha que ser de uma forma que ia impactar toda aquela cidade, porque foi um acidente que marcou. Muita gente da época lembra desse acidente. Meu pai era muito conhecido na cidade, era um dos maiores comerciantes, uma pessoa que gostava de ajudar o próximo, era uma pessoa da igreja, era uma pessoa, gente, era uma pessoa íntegra, era aquele pai que toda filha sonhou um dia ter. Sendo que eu só tive a oportunidade e agradeço a Deus sempre, porque tem pessoas que perdem o pai muito mais cedo, né? De ter vivido até a minha adolescência, até meus 13 anos, com ele. O que eu aprendi, o que eu vivi, foi tudo que eu aprendi com ele. Tudo que eu sou hoje, né? A minha essência, a minha raiz veio do meu pai e da minha mãe. Nós somos 5 filhos, só não estava o meu irmão mais velho, por ser o mais velho, ele ficou nos comércios lá em Portel, na cidade, e foram todos nós. E a notícia que chegou na cidade é que o barco tinha explodido e que todo mundo tinha morrido.
Pensem como ele ficou, né? Ele corria na cidade ali desesperado e, e aí não foi todo mundo, graças a Deus, né? Foi só o meu pai. E hoje a gente continua o legado dele. Hoje, cada um de nós, a gente nunca trabalhou, né? Eu já trabalhei, na verdade, carteira assinada, mas nunca foi um desejo meu. Meu irmão tem comércio lá em Portel, meu outro irmão aqui em Belém também, então a gente empreende sempre com algo. Eu sempre amei vender, né? E a gente herdou isso dele, a gente tem esse legado que ele deixou para a gente. E o legado maior que o meu pai deixou foi essa essência, é de não se importar com o que fazem com a gente, porque o que fazem com a gente é sobre ela, não é sobre mim, né? Muitas das vezes eu falo que nós, irmãos, né? Eu tenho um irmão que é tão bom, eu falo, meu irmão mais velho, ele é tão bom que chega a ser besta, aquela pessoa que as pessoas se aproveitam, sabe? Mas não é a essência dele, né? Eu falo, mano, não muda, porque Deus, ele te criou assim, é natural dele, né? E só que a gente aprende, a gente vai, no decorrer do tempo, a gente vai aprendendo a ser bom, mas não deixar as pessoas se aproveitar da gente, né? E essa essência veio do meu pai, porque ele era uma pessoa que quem conhece, quem é de Portel, sabe. Então, é essa a minha história, né? E aí, no decorrer do processo agora aqui, nos próximos slides, eu vou contar para vocês, vim para Belém estudar, e aí me formei em administração de empresa, a gente se forma, o mercado fecha, né? Porque eles querem experiência, a gente não consegue um bom emprego, aí estuda para concurso, e aí eu fui trabalhar em um posto de combustível. Eu gerenciei quase 10 anos aqui em Belém do Pará um posto, coloquei uma foto aqui parecida com o posto que eu trabalhava, e ali naquele posto eu vivi momentos muito difíceis. Foram 10 anos, foi bom, eu aprendi muito. Tudo que eu aprendi na faculdade, eu coloquei em prática ali algumas coisas. Só que chegou um momento que tudo começou a acontecer. Antes de eu vir para o mercado no marketing multinível, que eu nunca tinha trabalhado com marketing multinível, um ano antes de eu conhecer esse mercado, sabe aquele ano que parece tudo de ruim acontece na nossa vida? Acho que todo mundo já passou, né? Comenta aí quem já passou. Aquele ano que, meu Deus, que ano, né? Um ano antes de eu vir para o marketing multinível, que eu vim a primeira empresa, a Marca da Paz, né? Quem me conhece sabe, a gente veio na migração da Marca da Paz. Um ano antes de eu conhecer a Marca da Paz, tudo aconteceu. E praticamente toda semana eu era assaltada nesse posto, porque eu era gerente, e aí me seguiam, eu era assaltada na frente do banco, levava muito dinheiro, era 50 mil numa segunda-feira, né? E aí contratava segurança, o próprio segurança marcava ali uma casinha para me assaltar. Então foram momentos assim muito difíceis. E aí eu orei. Eu estava um pouquinho desviada, vim para Belém desviada, que a gente fala, gente, é afastada da igreja de Deus, né? Não é nem de igreja, é de Deus. Então, não se afaste de Deus. Às vezes a gente pode até não estar indo numa igreja, mas não deixe de orar e de agradecer todo dia, porque é isso que faz, essa conexão que você tem com Deus que vai te levar para um outro nível. Só que eu não estava tendo essa conexão, eu estava desconectada de Deus. Então, Deus ele teve que fazer tudo isso para ele dizer: olha, tu está errada, vem por aqui, o caminho é esse. E aí, um ano antes aconteceu tudo isso. No próximo slide, eu vou mostrar aqui para vocês o início de tudo, né? Quando foi em 2017 que eu conheci esse mercado, através da Joyce Moraes, eu estava orando para Deus, Deus, eu não aguento mais esse posto, eu estou sendo assaltada, eu já vou trabalhar sem vontade, não dá, eu não quero, eu gosto de empreender, meu Deus, me ajude, mas eu não tenho dinheiro. Sabe aquela oração que você faz sincera para Deus? Deus, me ajude a conseguir algo, porque eu não quero mais continuar nesse emprego, não está me fazendo bem, o meu psicológico, quando você ora e Deus te responde em uma semana, foi isso que aconteceu comigo. Eu fiz essa oração e em uma semana eu conheci a Joyce Moraes. Essa foto que está aqui, uma foto que a gente tirou no último resort que a gente fez da Marca da Paz agora, e a filhinha dela. Por que que a Joyce Moraes foi a pessoa escolhida, né, que Deus escolheu para me apresentar esse mercado, no momento que eu pedi para Deus, porque Deus sabia, né? Eu sempre falo, gente, que alianças, elas não vêm por acaso. Pessoas que Deus coloca no seu caminho são alianças que é para a vida, né? E a Joyce Moraes, independente de qualquer coisa, Deus escolheu ela e eu vou ser grata a ela para o resto da minha vida, porque foi através dela, foi a pessoa que Deus escolheu para me trazer essa oportunidade. Em 2017, quando eu estava orando, uma semana depois, Joyce Moraes me liga, nem conhecia ela, nem sabia que era essa menina. Eu falo: Joyce, tu me perturbou tanto, né? Foi difícil para ela chegar até a mim.
né? Foi uma outra pessoa que deu meu contato para ela me ligou numa segunda-feira, eu trabalhava em posto, né? Quem trabalha em posto de combustível, segunda-feira é o pior dia, porque tem dinheiro de sexta, de sábado, de domingo, é muita coisa na segunda-feira para a gente fazer, e ela me liga numa segunda-feira, 9, 10 horas da manhã. Vocês acham que eu tratei bem ela? Comenta aí. Vocês acham? Quem já recebeu uma ligação, que nem conhece, você está estressada. Gente, eu não recebi bem ela. Menina, eu nem te conheço, não sei quem passou meu contato para ti, eu estou super ocupada aqui no meu trabalho. Me liga mais tarde. Aí desliguei. Quando foi de tardinha, ela me liga novamente. Oi, Liliane, quem me passou teu contato foi a Ciete, eu conheci ela na Escola da Sabedoria, um evento que eu estava fazendo lá. E eu estou atrás de pessoas para empreender em um negócio, e eu queria marcar com você para mostrar para você essa oportunidade. Ela não falou que era a marca da paz, não falou o que era. Note aí, não falhe, deixa a pessoa curiosa, né? E aí eu não queria receber ela, eu disse, Joyce, já dei logo um não de cara. Eu nem te conheço, né? Tá me ligando, eu nem te conheço, eu não tenho tempo, eu trabalho direto, de domingo a domingo, praticamente, que eu trabalhava mesmo, né? Direto. E eu só tenho tempo domingo à tarde, 3 horas da tarde. Eu dei horário de 3 horas, que eu imaginei que ela não fosse. Domingo as pessoas estão com a família, né? Estão fazendo seus almoços. E ela, não, tá bom, eu vou lá na tua casa. Aí, quando foi 3 horas da tarde, ela apareceu com a Bela, essa bebê dela aqui, que na época tinha um aninho, nem andava direito, e recebi ela em casa. Quando chega lá, ela me apresenta duas camisas da marca da Paz, uma feminina e uma masculina. Foi o único produto que ela levou. Quando ela falou marca da Paz, nossa, marca da Paz, eu sou evangélica cristã da Assembleia de Deus desde que eu nasci. Marca da Paz é uma empresa cristã, da Assembleiana também, a Marca da Paz, que tem 34 anos de mercado. Eu usava, gente, Marca da Paz quando eu era adolescente, lá em Portel. A minha mãe ia em Goiânia comprar para revender lá em Portel. Então, eu já conhecia a Marca da Paz, mas eu nunca imaginei que a Marca da Paz tinha entrado no marketing multinível. Ela disse, Marca da Paz, é uma oportunidade de negócio que está iniciando aqui em Belém, toda a região. E aí ela me apresentou esse mercado. E aí eu disse, na hora Deus fez eu lembrar, está aqui o que você estava pedindo, uma oportunidade, né? E eu comecei a empreender nesse mercado, fiz um plano incrível na Marca da Paz, uma história, gente, que é para a vida que eu levo, né? Eu viajei para Cancún por essa empresa, eu ganhei viagens, cruzeiros, eu vivi coisas que eu nunca vivi na minha vida através desse mercado. Então, a resposta, ela começou, só que teve um processo, né? No próximo slide eu vou mostrar o processo que eu passei, né? Como eu falei para vocês, eu estava afastada, né? E Deus, ele trouxe a Marca da Paz por um propósito também, que era me aproximar mais dele. Porque na Marca da Paz, por ser uma empresa assembleia, os presidentes são pastores, né? Tinha momentos que a gente vivia de reuniões, de liderança, que a gente tinha momentos muito íntimos com Deus. E essa foto aqui, eu chorando, né? Foi o primeiro evento que a gente foi de imersão, onde eu tive uma resposta muito real ali, diretamente de Deus para a minha vida, né? E aí eu aprendi que a gente não tem que voltar para Deus, se você se afastou, né? Voltar para Deus pela dor. Não se afaste de Deus, porque não vale a pena, né? E eu coloquei essa frase, que não seja a dor que te leve a orar, mas sim a saudade do Espírito Santo. Que muitas das vezes a gente só quer orar quando a gente está passando por algo difícil, né? Quando a gente está na abundância, as coisas estão bem, às vezes a gente esquece de orar. Já aconteceu isso com vocês ou é só comigo? Né? Acontece muitas das vezes a gente, o dia a dia, a correria, a gente esquece do básico. Deus em primeiro lugar sempre, gente, do básico, de agradecer, de orar, de falar com Deus. Então, Deus, ele fez eu entender que o dinheiro ele não é tudo, porque eu trabalhava tanto, era gerente de posto, mas eu sempre gostei de vender algo, sempre vendi joia, né? Eu sempre vendi outras coisas para aumentar a minha renda. Então, eu sempre me preocupei muito com o financeiro, e às vezes acaba que a gente deixa as coisas de Deus, que é em primeiro lugar, para o lado. Então, Deus ele fez eu entender isso nessa imersão, e foi aí que começou todo o processo, e eu entendi que o dinheiro ele vai ser consequência daquilo que você faz, né? Vai ser o seu trabalho. Pode passar o tempo que for, quando a gente não desiste, o resultado vem, mas que a gente nunca esqueça do principal, do real propósito que Deus entregou algo para a gente, né?
que é orar, que é agradecer, é entregar tudo nas mãos dele, que as coisas vão começar a acontecer. Então, a partir de aí, eu comecei a viver um processo, né, espiritual muito grande também, empresarial e espiritual, porque sempre, gente, o negócio ele vai andar junto, Deus, né, negócio, ele vai sempre andar junto. Então, nunca deixe isso, né, de sempre colocar Deus em tudo na sua vida. E que não seja a dor que te faça entender isso, mas se você já tem essa intimidade, né, já tem essa conexão muito forte com Deus, independente de religião, eu não sou cristã, eu não sou assembleiana, eu não sou nada, mas você precisa ter essa conexão, né? Esse primeiro amor, essa essência que Deus ele criou você, ele é seu pai. Então, pai, a gente tem que ter relacionamento com o nosso pai. E é isso que Deus quer da gente, tá bom? E no próximo slide, a gente já está caminhando para o final. Aqui foi onde também eu entendi muita coisa, né? Todo esse processo, eu entendi por que tudo isso teve que acontecer, né? Aqui eu coloquei a foto do Guilherme Batista, um dos principais evangelístico, né? Do Brasil, super conhecido aqui nacionalmente, internacionalmente. Muita gente acredita que conheça. Ele é filho dos presidentes da Marca da Paz, né? Tem o Guilherme e o Eduardo. O Guilherme, ele é da parte social, da parte de evangelização, é um grande homem de Deus, né? E eu entendi, gente, olha só, essa foto aqui, o navio foram mar de... Isso foi ano retrasado, todo ano a gente tem ido para o Marajó. E eu entendi que tudo aquilo que eu vivi tinha um propósito. Vocês estão vendo aqui o rio, o barco cheio de pessoas que foram para Porté evangelizar, né? Levar bênção para aquela cidade. Gente, teve uma empresária que foi no Minha Missão, para o Marajó, uma empresária lá de Goiânia, que ela reformou uma casa de uma pessoa muito humilde lá no interior de Portel. Ela viu a casa daquela mulher e disse, eu vou reformar toda essa casa. Reformou aquela casa. Então, eu entendi que todo o processo que eu passei no interior, no navio, no acidente, e lá na frente ia ter um propósito, né? Eu ia conhecer a Marca da Paz, que ia conhecer o Guilherme, que o Guilherme ia levar a bênção para aquela comunidade, para aquelas cidades, todo ano, e quem quiser participar da minha missão, em janeiro a gente vai novamente, todo ano, para o Marajó. Quem conheceu aí o que aconteceu no Marajó, com crianças que são abusadas ali, né? Se você não conhece, vá depois. Gente, acontece tanta coisa no Marajó, de crianças pequenas, abusadas por pai, que engravida do próprio irmão, pessoas esquecidas. O Guilherme tira esse tempo dele para abençoar essas pessoas. E a gente está aqui uma foto onde representa a minha missão, né? Tudo isso, e que Deus ele fez através dessa conexão com pessoas, né? Então, Deus ele vai colocar pessoas na sua vida, como eu falei, né? E aí você vai ter algo e você vai agir. E eu agi, né? Eu não fiquei parada, eu contei um pouco da história, da minha história para o Guilherme. Guilherme, Marajó é assim. E aí aconteceu tudo, então ele entendeu e começou a abençoar aquela cidade. E aqui no lado eu conheci esse projeto lindo também que a gente tem aqui na Atlântica Natural, que é o Projeto TEA, né? A gente tem algumas líderes que levantam essa bandeira muito forte, então é muito bom, gente, quando a gente está em uma empresa onde tem esse desejo de ajudar o próximo. E Deus, ele colocou a Marca da Paz no início, eu vivi 7 anos, né, de bênção, e ele foi tão fiel com a gente, todos os líderes na Marca da Paz, que ele colocou a gente em uma empresa que tem o mesmo propósito da Marca da Paz. Atlântica Natural, conheço toda a história deles, né? São pessoas que têm esse desejo, que têm esse propósito ardente dentro deles, de ajudar pessoas. Então, Deus, ele une pessoas, ele une propósitos. Então, não esqueça disso. A pessoa que você conheceu, que te trouxe para esse mercado, seja grata eternamente, abençoe essa pessoa e se conecte com pessoas que são alinhadas ao seu propósito. E hoje a gente vive tudo isso aqui na Atlântica Natural e na Marca da Paz. Porque a Marca da Paz, gente, no próximo slide eu vou mostrar para você, teve um propósito muito grande também, né, na minha vida. Eu sempre tive um sonho de ter uma loja, mas eu não sabia. Sempre tive o sonho de ter uma loja de moda, de roupa, mas eu não sabia que esse sonho Deus já tinha também para a minha vida. Só que era de evangelização, né? Era de levar a mensagem de Deus através das nossas vestimentas. Marca da Paz, ela tem um propósito muito grande de vestir o Brasil com a palavra de Deus. Aqui na loja, aqui atrás, vocês conseguem ver, vestindo o Brasil com a palavra de Deus. É uma franquia que fica aqui em Belém, no Shopping Castanheira, né, onde eu sou sócia junto com o Guilherme Batista, né?
junto com essa família batista, e era um sonho meu de ter uma loja, e Deus me presenteou, né? Presenteou o Pará com essa linda loja, onde pessoas entram ali, são edificadas, pessoas passam e vê essa mensagem, vestindo o Brasil com a palavra de Deus, entram ali e sentem algo. Então, tem um propósito muito forte dentro de cada loja, né? De cada vestimenta. Muitas das vezes a gente veste coisas que a gente não sabe o que está escrito. Que tal você levar amor, levar paz, levar coisa boa para as pessoas, né? Então, é isso que a gente leva. Então, teve um propósito também em tudo isso, né? Hoje, Marca da Paz tem lojas espalhadas em todo o Brasil. E o próximo slide, como eu falei para vocês, Deus cuidou de tudo, né? E esse mercado é o mercado que eu sou apaixonada há 7 anos já, que eu não conhecia, mas que eu já me apaixonei. Depois que a gente se apaixona, a gente já era, a gente não consegue mais ficar sem. E Deus colocou a gente e uma empresa de marketing multinível para a gente continuar todo esse propósito que ele colocou nas nossas mãos. Através do Juliano, coloquei uma foto aqui da fábrica, que fica lá em Mogi, Mogi das Cruzes. A gente também tem uma franquia também, né, aqui em Belém, da Atlântica Natural, onde a gente consegue atender, né, os nossos líderes. E somos uma família, né? Hoje a gente está junto, né? A gente está só iniciando. Tem 6 meses que a gente migrou para a Atlântica Natural e coisas gigantes têm acontecido, né, nas nossas vidas. Altamir, Evelyn, que está aqui com a gente. Então, tudo tem um propósito, tudo teve um propósito, né? E jamais Deus vai deixar a gente sair daquilo que Ele quer. Então, marketing multinível, a gente tem possibilidade de ajudar muitas pessoas. Pessoas que muitas das vezes estão pedindo, assim como eu pedi para Deus algo. E a gente tem isso na nossa mão. Atlântica Natural é saúde. Atlântica Natural é bênção na vida das pessoas. E Deus vai abençoar demais o Juliano com a esposa dele, porque Deus conhece o coração deles. Arde, né? É isso, esse desejo dentro deles. Então, a gente está em uma empresa fortalecida e debaixo de grandes promessas. E você que está aqui hoje, né? Você que faz parte dessa empresa, talvez estava aí alguns dias, ou desde que entrou, não estava com a crença ainda, quebre isso hoje, declare isso hoje. Atlântica Natural, ela é bênção na minha vida, eu vou fazer esse negócio com muita força, eu vou ser bênção, eu vou ser luz na vida das pessoas, e você vai ser. E o próximo slide, para a gente encerrar, né? Tem aqui também a foto do nosso último cruzeiro. Muita gente no próximo vai se dobrar, a gente vai fechar um cruzeiro, um navio todo para Atlântica Natural, né? Vai todos vocês que estão aqui, porque vocês vão ser diamantes, vocês vão ser bênção, vocês vão estar ali vivendo tudo isso junto com a gente. E para encerrar, o próximo slide, a gente iniciou, né, esse projeto do Belas, na Marca da Paz, e agora no Nato Belas, um projeto que a gente começou, saiu do papel, foi um evento, a gente foi traçando ali, gente, vamos trabalhar mulheres, vamos ajudar mulheres, aí uma foi falando, outra, né? E aí, gente, só vive o propósito quem valoriza o processo. Coloquei aqui a foto das minhas líderes e da minha Cross Love, né? Que a gente fala, Cross Love. Rubenilda Rebelo, ela não é da minha equipe, né? É Cross Love, são pessoas que não fazem parte da minha rede, mas que a gente trabalha junto. A gente sempre foi assim. E aqui na Atlântica Natural vai continuar sendo. Independente é da minha equipe ou não é, a gente é uma família, né? E as meninas, a Priscila e a Jaci Moraes, que me apresentaram esse mercado, e eu coloquei essa foto para falar para você que a aliança, elas são essenciais na nossa vida, pessoas que Deus coloca com você. E a gente veio, está aqui a foto na Atlântica Natural, quando a gente foi lá a primeira vez com nossos presidentes, nós três novamente, né? Nós quatro, aqui, Priscila e nós três, e a gente com os nossos presidentes, para dar continuidade em tudo isso, né? Esse projeto, mulheres, nosso time é praticamente 100% de mulheres, né? E a gente está aqui junto com as meninas, com a Ana, com a Célia, com todas as triplas, as imperiais, né? Para somar e para fazer a diferença junto a vocês, mulheres. A próxima foto, finalizando, né? Está aqui a nossa última foto no nosso evento, onde foi uma honra, né, participar e estar ali junto com essas grandes líderes. Nossa, a gente foi emocionante de verdade, foi o nosso último evento agora, né? A gente aqui junto com elas.
E eu quero falar para cada uma de vocês que eu admiro demais a vida de cada uma. Da Célia tem uma história incrível, a Ana e cada uma de vocês. Vocês têm uma missão, né? Nós temos uma missão. E a gente está aqui para somar e para direcionar o maior número de mulheres em todo o Brasil, porque, gente, as mulheres, elas são cuidadas especiais por Deus. Todos nós a gente tem, né? Nós fomos criados, cada um Deus ama, mas as mulheres eu acho que ele ama mais, não ama? Tem um homem aqui, as mulheres, Deus ele tem um cuidado especial. E é esse cuidado que a gente quer ter com vocês. A gente está aqui para fazer do Nato Belas ser um projeto gigante, um projeto onde a gente vai alcançar muitas mulheres. A Atlântica Natural está indo agora para o mundo, né? A gente está indo para outros países, a gente vai levar tudo isso. Então, a gente precisa se unir, precisa de cada uma de vocês. A gente está com 123 mulheres aqui. A gente precisa se unir, defender, fazer o nosso melhor, ajudar uma a outra, contar a nossa história. Cada uma de vocês que estão aqui, 123 mulheres, você tem uma história. E a gente quer ouvir aqui a sua história. A gente quer ouvir aqui qual é o seu propósito, né? Porque cada uma de nós, como eu falei, tem um propósito. E a nossa história ela vai resumir toda a nossa trajetória na nossa vida. Então, cada uma de vocês tem uma história e vocês vão conseguir entender isso. Não perca nenhum evento. Logo, logo a gente vai ter eventos presenciais também. Vai ser algo incrível que Deus vai fazer nas nossas vidas através desse projeto. Se conecte, né, com a gente. Não perca toda sexta-feira. Esteja conectada aqui. Porque a gente vai se ajudar, a gente unida, a gente junta, a gente vai conseguir, né? Superar dificuldades, quando uma tem, a outra vai e ajuda, né? E é isso que Deus quer da gente, tá bom? Então, se alguém tiver alguma pergunta, né? Quiser aí perguntar algo, eu quero agradecer, né? Aqui está o meu Instagram. Lá no meu Instagram tem algumas fotos de alguns momentos desse processo, né? Durante esses 7 anos nesse mercado. Quem quiser ir lá dar uma olhada, tá bom? Muito obrigada, Ana, por estar hoje aqui contando um pouquinho de tudo isso.